Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra que é sobre o desafio de nós permanecermos em Cristo. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas algo que eu sempre percebo quando às vezes eu converso com algumas pessoas que têm dificuldade de se firmar na igreja, com algumas pessoas que se sentem muito desanimadas, acusadas na sua vida espiritual, é que tem gente que acha que Deus tem problema com o seu pecado, a nível de que Deus se assusta com o seu pecado. Quantas vezes a gente vai conversar com alguns novos convertidos e essas pessoas falam: pastor Samuel, eu não vou me batizar porque eu ainda luto contra o pecado. E eu falo: meu amigo, e qual é a novidade? Eu sou pastor faz trocentos anos e eu continuo lutando. Então, eu quero dizer para você que está aqui hoje, que não é o pecado com o qual você luta, ou o tempo que você tem na igreja, que define a sua vida espiritual. Eu quero dizer que você não vai deixar Jesus por causa do seu pecado. Pelo contrário, porque você vai permanecer com Jesus, é o teu pecado que vai te deixar. Tudo é a questão de permanência. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que acham que a vida espiritual, ela deve ser medida de maneira emocional ou circunstancial. Vamos ser sinceros, quantas vezes tem gente que deixa de vir para o culto porque estava desanimado? Aí eu te pergunto, imagina se você deixasse de ir para o trabalho toda vez que você estivesse desanimado. Diga: fala Deus, só para disfarçar que não é com você que Deus está falando. Quem aqui estudou? Diga: graças a Deus, que mesmo com muita dificuldade, muita surra, você completou o ensino fundamental e médio. Quantas vezes a gente acordava sem vontade de ir para o colégio? Eu um dia sim, um dia não, eu acordava sem vontade de ir para a escola. Mas eu não tinha o direito de ser guiado pelo meu emocional, não. Todo dia de manhã, se eu não fosse pelo amor, a minha mãe pegava a chinela dela e no instante eu criava coragem para ir para o colégio. Ou seja, eu estou aqui para dizer para vocês que vida espiritual não é algo emocional. Vida espiritual não é algo circunstancial. Vida espiritual não depende da panelinha de amigos que você tem. Se você se desanimou com a igreja porque amigos seus saíram da igreja, você estava firmado nos amigos e não na igreja de Jesus e não em Jesus. E é por isso que hoje eu estou aqui para te ensinar que a tua vida espiritual, ela é firmada através da sua permanência. Deixa quem quiser ir embora, você fica. Por quê? Porque você está com Jesus. Ah, mas é porque a minha namorada está desanimada. Se for preciso, manda até a namorada embora, mas não largue Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo 5, diz assim a palavra. Eu vou fazer duas leituras. Essa é a primeira, que diz assim, aqui é Jesus falando: eu sou a videira e vocês são os ramos. A partir do versículo 5, gente, eu não vou ler a partir do versículo 1. Eu já vou adiantar um pouco, indo para o versículo 5, tá bom, Midianita? Muito obrigado. Jesus falou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito. Eu estou lendo sozinho, é sério, é? Ó, o povo do culto da manhã é mais animado que o povo do culto da noite, e nós vamos mudar isso hoje aqui nessa igreja, tá bom? Eu vou chamar você para ler de novo, e se você não ler, eu desço aí e coloco o microfone na sua boca de maneira bem espontânea. Vamos lá de novo? Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês, pois, permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Eu tenho certeza que se eu começasse esse versículo de trás para frente, o glória a Deus era maior. Se eu falo para você que se você pedir o que você quiser, Deus vai te conceder, você dá um glória a Deus poderoso. Porém, essa palavra só se cumpre na vida daquele que permanece em Deus e o Senhor permanece nele. E é por isso que hoje eu quero trazer de maneira bem racional e de maneira bem madura para cada um que está aqui nesse lugar. Seja você que está visitando a igreja, seja você que já tem um tempo que tem caminhado com Deus. O tema e o propósito da palavra de hoje é sobre permanência, sobre a escolha de permanecer em Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela não é uma corrida de 50 metros, ela é uma maratona. Quando a gente começa a aprender a correr, que é algo que um tempo eu até me dediquei, hoje eu não sou mais corredor, mas uma época que eu estava correndo uns 10 quilômetrozinhos, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que quando a gente tem as pernas longas, igual a minha, a gente quer gastar logo todo o gás que tem, e aí no instante cansa. Aí os corredores profissionais, eles têm o pace dele, o nome é pace, e é o que? Isso mesmo, é o ritmo deles, o ritmo do corredor. Por quê? Porque mais vale você diminuir o ritmo, mas completar a corrida, do que você gastar todo o seu gás e parar no meio do caminho. E é por isso que eu estou aqui essa noite, para dizer para cada um de vocês, que a vida com Deus, igreja, a jornada com Deus, não é esse bicho de 7 cabeças não, não é esse mito todo não. A vida com Deus é simples, a jornada com Deus é simples. Eu já vi muita gente se confundindo todo, porque quis complicar o que é simples. Hoje mesmo eu vi um meme na internet, uma marmota do tamanho do mundo, de uma determinada pessoa que estava vendendo um kit profético. Diga misericórdia. A mulher na internet vendendo um kit profético, que era um negócio de um cordãozinho com uma mensagem dentro, uma palavra lá, e um bocado de besta comprando. Sabe o que é isso? Falta de Bíblia, falta de vida com Deus. Porque o que Deus tem para mim e para você, ninguém pode vender, você não precisa comprar. Jesus já pagou no sangue do Cordeiro, com o sangue dele, a sua salvação. Que conversa de kit profético, coisa nenhuma. Que conversa de sabonete para tirar demônio, vassoura de fogo. Sabe quem é que compra? É quem é fraco espiritualmente, é quem não conhece palavra, que prefere pagar para poder ter um resultado que não vai ter. Vida com Deus, meu irmão, permanência com Deus é simples, é Jesus em você e você nele. Jesus em você e você nele. E foi isso que ele falou aqui nessa leitura. Ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então o que é que eu e você precisamos entender? Que se você quer ser um crente maduro, se você quer ser um crente que tem raiz, porque o que define que eu e você vamos ficar firmes, que eu e você vamos florescer, que eu e você vamos frutificar, é nós estarmos enraizados em Cristo. Talvez você olhe para mim e fale: pastor Samuel, eu estou frequentando a Lagoinha há 5 meses, mas a minha vida parece que não está mudando. E aí aonde eu te pergunto, você está frequentando a igreja ou você está enraizado em Cristo? Você está vindo visitar os cultos ou você está investindo na sua raiz com o Senhor? Glória a Deus que tem uma pessoa querendo ser crente de verdade. Essa palavra, meu irmão, é para nos confrontar mesmo. Eu amo uma frase extremamente pesada, mas eu sou um profeta um tanto quanto pesado.
do estilo do João Batista. E tem uma frase que eu amo de um teólogo chamado Mark Driscoll, que ele disse a seguinte coisa: que você pode ter nascido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, você pode ter tido teu corpo sepultado dentro de uma igreja, e ainda assim você acordar no inferno, se você estava apenas no prédio igreja, mas não estava em Jesus. E talvez você fale: Samuel, e tem possibilidade de alguém estar na igreja e não estar em Jesus? Ora, tem gente que diz que é crente e não lê a Bíblia. Tem gente que diz que é uma bênção, está no culto toda semana e não ora em casa. Se tem até isso, que dirá? Cadê o teclado para anestesiar, que eu estou achando a palavra muito pesada? Mas vamos lá. Olha o desafio da permanência. E hoje eu vou trazer em pontos práticos, e eu prometo que em nome de Jesus eu conseguirei sair metralhando de maneira rápida alguns pontos e respostas para que você vença os inimigos que impedem você de se enraizar em Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu declaro que a partir desse culto todas as suas desculpas vão se esgotar e você vai viver uma vida enraizada em Cristo Jesus. Você não vai ser mais um crente mimizento. Eu amei que o pastor André Valadão, essa semana ele postou no Instagram dele que se ele gostasse de mimimi, ele comprava um gato gago para ficar miau. Eu achei top. Porque, meu irmão, coisa triste a gente mimizenta, que você fala: por que não vai para a igreja? Por isso. Por que você está frio na fé? Por isso, por aquilo outro. A pessoa sempre arranja uma desculpa, mas não arranja desculpa para parar de comer, não arranja desculpa para parar de falar mal dos outros, não arranja desculpa para parar de gastar o que não pode, não arranja desculpa para parar de pecar. Só arranja desculpa para Deus, só arranja desculpa para a igreja, só arranja desculpa para servir. Ah, por que não vai para o culto? Porque está cheio de compromisso. Agora arruma uma festa do papoco, cheia de doce e comida, para ver se não vai. Faz tanto tempo que eu não pregava no domingo, já estou perdendo até a oportunidade. Mas olha o que é que Jesus falou, e olha o que é que ele ensinou para nós. E é nessa parábola que eu quero me deter essa noite. Quando Jesus ele ensinou quais são os desafios da semente da palavra de Deus florescer no nosso coração. Porque eu sei que eu posso estar parecendo um tanto quanto direto, até meio grosseiro, e eu peço até que você coloque amor nas minhas palavras, porque eu sou nordestino, cearense, profeta e colérico. É uma mistura muito explosiva para uma pessoa só. Mas coloque amor nas minhas palavras, porque é com todo carinho que eu estou falando para vocês, que Jesus ama a vida de cada um de vocês, e Ele quer fazer com que você viva todas as promessas que Ele tem para a sua casa. Ele quer te dar um testemunho poderoso para viver. Ele quer te levar para o céu, mas para isso você precisa estar firmado nele. Sabe, irmão, Deus me guarde de um dia eu chegar no céu e o Senhor me confrontar dizendo: filho, muitas pessoas foram para o inferno porque você pregou um evangelho doce, porque você entreteu públicos e auditórios. E igreja não é lugar para entretenimento, igreja não é teatro, igreja é lugar de transformação, da palavra de Deus ser pregada da maneira que ela é. E é por isso que Deus hoje está nos confrontando, mas é em amor, porque olha o que nos impede de ter a nossa vida enraizada, da semente da palavra enraizar. Certa vez Jesus ensinou no Evangelho de Marcos capítulo 4, uma das suas mais famosas parábolas, que era a parábola do semeador, que é justamente sobre a semente da palavra de Deus. E olha o que é que diz em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: e o semeador semeia a palavra, e algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada.
Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nele semeada. Ou seja, esse é o primeiro tipo de pessoa. É aquele que a palavra foi semeada à beira do caminho, e depois que a pessoa ouviu, a palavra foi roubada. Outros são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Terceiro tipo são aqueles que a palavra e a semente foi lançada entre espinhos. Eles ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas, que essas somos nós, amém, igreja? Esses aqui somos nós, são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, a semente é a mesma, a diferença é o terreno em que ela é plantada. E aqui a Bíblia fala sobre pelo menos 3 terrenos que impediram da semente frutificar e florescer. E eu quero que você entenda, para que você faça uma autoavaliação da sua vida, e você perceba se quem sabe é isso que está te impedindo de se enraizar em Deus. A primeira coisa, o primeiro impedimento da palavra de Deus se enraizar no seu coração é a cegueira espiritual, ou a ignorância, a falta do conhecimento. Jesus, ele ensinando essa parábola, ele disse que tem muitas pessoas que são como uma palavra, ou melhor, como uma semente que foi plantada à beira do caminho, que ela até foi lançada, mas como ela não foi plantada, as aves vêm, e as aves representam Satanás e roubam a palavra. Ou seja, tem gente, irmão, que ouve a palavra, mas a palavra não chega nem a ser plantada. Por quê? Porque as pessoas não procuram algo chamado entendimento. Então, se você quer vencer esse primeiro impedimento, que é a cegueira espiritual, que vai impedir você de crescer na palavra, de se enraizar em Deus, para que você possa frutificar e florescer, a primeira coisa que você precisa buscar é o conhecimento. Sabe, irmão, por incrível que pareça, a modernidade, a tecnologia, a velocidade da nossa geração tem aumentado tanto, que até a Bíblia tem ficado cada vez mais rara. Se eu pedir aqui para levantar quem trouxe a Bíblia de papel, eu sei que seriam poucas pessoas, porque hoje a grande maioria de nós anda com a Bíblia no celular, anda com a Bíblia no iPad. E sinceramente nada contra, porque até eu estou com a minha Bíblia aqui no iPad. Mas uma coisa que eu preciso ser sincero é que nós não podemos deixar essa bagunça da Bíblia estar misturada com os outros aplicativos de roubarem o nosso tempo de leitura. E eu quero ser bem pontual, eu quero falar, tipo daqueles gritos que o pastor Lucinho dá quando ele está pregando aqui, que ele dá, que todo mundo presta atenção. Pois eu quero que você agora dê atenção que eu vou falar, que é: se você não lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia, você não pode se considerar um discípulo de Jesus Cristo.
Se você não busca conhecimento da palavra, você pode estar empolgado com a igreja, você pode estar precisando de uma bênção, mas você ainda não entendeu o que é nascer de novo e viver uma jornada com Deus. Todo crente que nasceu de novo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o primeiro passo é ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você precisa ler mais a Bíblia. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e fala para ela também: você precisa ler mais a Bíblia. Porque, meu irmão, sinceramente, a gente precisa ser repetido isso todo culto. Porque parece que tem gente que quer receber sua palavra mastigada. Ei, 40 minutos de uma pregação no domingo não sustenta a tua vida espiritual. Bíblia não é bolo para ocasiões especiais. Bíblia é pão para você comer todos os dias. Bíblia é alimento diário. Todos os dias você precisa ler um capítulo da palavra. Irmão, sinceramente, se você é uma pessoa bagunçada, coloca um alarme no teu celular. Se você é uma pessoa metódica, acorda 30 minutos antes do seu horário todos os dias, para poder ter aquele tempo com Deus, de ler a palavra. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Amanhã é segunda-feira. Vamos começar uma nova semana. Vamos começar novos hábitos. Vamos começar uma nova rotina. E se você quer vencer a cegueira espiritual, vai buscar conhecimento. Aí tem gente, cara de pau, que diz assim: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Também você já quer começar lendo Apocalipse? As 7 taças, os cavaleiros de fogo. Será que o cavaleiro branco é o Trump? Para de endoidar. Para de ficar pegando Bíblia e misturando com teoria da conspiração. Vai estudar a palavra. E não começa por Apocalipse não. Deixa Apocalipse por último. Vai estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, que até uma criança entende. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no mar da Gali. Qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa aprende. Até o teu filho, se duvidar, ele tem mais interesse pela palavra do que você. E deixa eu te dizer, sabia que tem muito crente, filho de crente, que cresce e se desvia porque o pai levou para a igreja, mas não levou para Jesus. E o seu filho não vai seguir o que você manda, o seu filho vai seguir o seu exemplo. E se o seu filho não tiver de joelho, se o seu filho não estiver lendo a palavra, ele não está tendo exemplo dentro de casa. Dê exemplo para os seus filhos. Vá conhecer a palavra. E além do conhecimento, tenha humildade. Humildade. Sabe, irmão, uma das coisas que mais impede da palavra de Deus se enraizar em nós e da gente se enraizar em Jesus, é que tem gente que não é humilde. Por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que está aqui nesse culto falando assim: meu Deus, esse pastor parece que está revoltado. Esse pastor está mandando eu ler a Bíblia. É claro que eu já li a Bíblia. Vou te dizer, a Bíblia não é um livro que você lê uma vez não. Você lê todos os dias. Ah, mas eu já li a Bíblia completa. Comece de novo. Deixa eu te dizer, meu irmão, seja humilde. É por isso que eu sempre gosto de dizer uma frase meio polêmica, mas é verdade, que eu acredito muito mais na salvação de uma prostituta que é humilde para reconhecer os seus pecados, do que de um religioso orgulhoso que bate no peito e arrota religiosidade. Sabe por quê? Porque o religioso, você fala para ele ler a Bíblia, sabe o que ele fala? Eu já sei, eu já li. É igual criança. Quem lembra quando você era criança? Que a sua mãe mandava você fazer uma coisa, e quando ela mandava você fazer, o que a gente falava? Eu já sei, mãe. E por que não faz, infeliz? A mãe tem que repetir todo dia. Tem ou não tem? Quem é mãe aqui? Diga: Jesus me ajuda. Pois é. Do mesmo jeito que você tem que todo dia repetir para o seu filho: faz. E ele vai dizer: já sei. Até uma hora que ele vai fazer. Da mesma forma o Espírito Santo está todo dia quando a gente acorda. Já orou, Samuel? Já leu a palavra, Samuel? Já buscou a minha presença, Samuel? E é por isso que você precisa ter humildade para isso. Busque conhecimento, busque humildade, busque revelação da palavra. Segundo impedimento: Samuel já está tocando. É porque eu pedi para tocar antes.
viu? Mas ainda tem 12 minutos, presta atenção. Segundo impedimento, que tenta impedir da palavra de Deus se enraizar em nós. Agora eu quero falar do terreno pedregoso. O que é o terreno pedregoso, Samuel? O próprio Jesus explica no mesmo versículo, de maneira clara. Ele diz: existem pessoas que são como a semente que foi plantada em um terreno pedregoso, que as pedras, ou sejam, as tribulações e provações, quando elas chegam, elas destroem a semente. Deixa eu dizer, já que hoje a palavra está sendo tão sincera, eu preciso ser sincero com você que está visitando o culto hoje. Aceitar Jesus não é jogar na loteria. Aceitar Jesus não é assinar um contrato de que todas as coisas vão dar certo na sua vida. Aceitar a Jesus é saber que você nunca mais estará sozinho. E a própria Bíblia já te adianta que não é se passares pelas águas. A Bíblia diz: quando passares pelas águas estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Ou seja, provação na vida do crente não é questão de si, é questão de quando. Todos nós vamos ser provados, todos nós vamos ser perseguidos. E é por isso que você não pode ser como esse crente aqui, que a semente foi plantada e que as pedras mataram, as provações. Você precisa ser alguém enraizado em Jesus. O próprio Jesus, ele é muito claro em confrontar e dizer: porque essas pessoas não tinham raízes em si mesmas, elas perderam a semente. Então, Samuel, como é que eu consigo vencer esse inimigo que são as provações, as perseguições? Porque, irmão, vamos ser sinceros, quem aqui tiver mais de 6 meses de crente, ou mais de 1 ano, eu sei que você já está por dentro. Se alguém te enganou, já caiu por terra o engano. Você já sabe o que você está passando. Porque quase todo mundo, quando se converte, às vezes se converte com essa ilusão: agora eu vou entregar minha vida a Jesus, e aí eu vou prosperar, eu vou arrumar um marido, Deus vai abrir as portas, e amém, a gente ora por isso. Mas eu quero te dizer que às vezes a luta vai aumentar, a perseguição vai aumentar por um tempo. Porque, meu irmão, quando você é do mundo, ninguém te persegue. Vira crente para tu ver uma coisa: até na tua casa começa a perseguição. Às vezes você está num almoço de família, aí só porque você começou a vir para a igreja, quando você levanta a voz mais alto, no auge do estresse, porque a gente é ser humano, e tem dia que o demônio pega a família toda, é ou não é? O Satanás manifesta na boca da mãe, na boca da irmã, na boca da tia. É um festival de capeta. Estaciona um ônibus na tua porta. Aí quando está todo mundo te atentando, às vezes você fala mais alto: chega! Aí o pessoal vira para você e fala: sabe o que? E é porque é crente. Quem já passou por isso? Diga misericórdia. Meu amigo, quando você não está na igreja, ninguém te persegue. Mas se você entregar a tua vida a Jesus, eu já te preparo. Se prepare, a perseguição vai vir, mas deixa eu te dizer, você vai permanecer firme. Sabe por quê? Porque Jesus enfrentou, foi a cruz por você. Jesus enfrentou provações muito maiores pela sua vida, e não tem nada que eu e você passemos por Ele que se compare ao que Ele passou por nós. Então, se você quer vencer esse outro inimigo da sua permanência, esse outro impedimento do seu enraizar em Deus, aprenda a desenvolver essas 3 coisas. Primeiro, resiliência. Diga comigo, resiliência. Sabe como é que um crente fica firme nas provações? Resiliência. Resiliência é uma palavra que fez sucesso há alguns anos atrás. Faz tempo que eu não ouço, mas teve uns anos atrás que tudo era resiliência. Resiliência é a capacidade que o material tem de sofrer um forte impacto, de modo que ele é deformado, mas após a pressão, ele possui a capacidade de voltar para o seu estado original. Sabe o que aqui eu e você somos? Samuel, eu não sei o que é resiliência, não entendi ainda, eu tenho dificuldade.
Deixa eu desenhar para você. Quem já assistiu aquelas provas da Olimpíada de salto com vara? Quem já assistiu? Aqueles atletas que parecem duas varas. Eles são bem magrinhos, uma vara segurando a vara. Aí ele sai correndo, firma a vara no chão, a vara entorta toda, e aí depois a vara devolve a pressão do impacto e lança eles. Todo mundo já viu isso. Se você não viu, bota no YouTube mais tarde, pelo amor de Deus. E nesse caso, resiliente não é um atleta, resiliente é a vara. E deixa eu dizer para você que está aqui hoje, eu declaro sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nesse culto, sentados ouvindo essa palavra, que nós não somos sementes plantadas no meio das pedras, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos frouxos, nós não somos fracos, nós não abandonaremos Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, que você será resiliente, e quando a provação chegar, você vai permanecer, você vai perseverar, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem. Aleluia. Fica firme. Você quer vencer as provações, os dias maus? Pois além de resiliência, você também precisa ter reservas. Fale comigo, reservas. O que é reserva, Samuel? Reserva é você se encher, é você se fortalecer, é você se preparar para quando vier o dia mau. Porque é fato que todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por perseguições, passamos por enfermidades, passamos por crises financeiras. São provações. E sabe como é que a gente vence? Com reserva. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Então sabe o que você está fazendo aqui hoje? Se você está numa luta, hoje você está se enchendo de Deus para vencer essa luta. E se você não está passando por luta, glória a Deus por isso, mas você já está se enchendo para quando você passar, você vencer ela mais rápido. Tenha reservas. Sabe, irmão, quando a gente começa a amadurecer, quando a gente começa a ser adulto, a gente começa a entender mais a importância de reservas. Até eu casar, enquanto eu não era casado, eu vivia a vida, você não tem noção não tinha dinheiro que chegasse, eu não podia ver R$1.000 na minha conta parado, que eu dava um jeito de gastar. Eu falava, meu Deus, R$1.000 na minha conta, e se a trombeta tocar, esse dinheiro vai ficar aí para os testemunhos de Jeová, eu vou gastar, porque os testemunhos de Jeová dizem que vão ficar na terra, né? Enfim, o que eu quero dizer é que eu amava gastar dinheiro. Se você me procurasse, eu estava viajando direto. Eu nunca tinha negócio de aplicação, de guardar dinheiro, reserva. O que? Tinha nem perigo. Mas esta mulher mudou a minha vida. Aleluia. Tudo na vida do homem é uma esposa para poder botar juízo na cabeça dele. Até os impostos, irmão, que às vezes eu pagava, às vezes eu tinha medo de pagar imposto. Sabe por quê? Porque eu falava assim: gente, eu vivo pela fé. O meu primeiro emprego, você tem uma ideia, era isso que eu ia falar. Um dia, com 16 anos de idade, eu fui atrás de uma conta, porque eu comecei a pregar nas igrejas. E aí, às vezes eu vendia um CD de pregação que eu tinha, e os irmãos queriam pagar depois, e eu não tinha conta. 16 anos eu não tinha conta de banco. Aí eu peguei e fui fazer uma conta. Nenhum banco me aceitava, diga misericórdia. Uma vergonha, uma humilhação. Minha família não queria abrir conta para mim, porque a minha família estava tudo contra a minha conversão. Enfim, um processo, uma humilhação. Aí eu consegui abrir uma conta poupança, com muita humilhação, na Caixa Econômica Federal, o Banco do Povo. E aí eu fui lá, abri minha conta poupança, e era muito engraçado, porque eu tinha 16 anos na época, vivia pela fé, irmão, num nível que você não está entendendo. Até hoje eu ainda vivo pela fé, mas na época era mais ainda, porque eu não tinha de onde vir um centavo para mim. E aí nessa brincadeira, eu me lembro que teve um dia que eu estava lá com a minha continha, e aí vez por outra entrava um dinheiro lá, de algum evento que eu tinha pregado, algum culto que eu tinha ido. E aí um dia eu precisei de R$300. Aí eu peguei e falei: Senhor, é o seguinte, eu preciso desses R$300 para pagar essa conta.
16, 17 anos. E eu falei: Senhor, eu preciso desses 300 reais. Deus, quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia. Olha a ideia brilhante que eu tive. Senhor, está aqui o meu cartão da Caixa Econômica Federal. Senhor, eu quero consagrar esse cartão e eu quero declarar que eu vou lá na caixa, no banco, no caixa eletrônico. E quando eu colocar lá, Jeová, terabas, comecei a falar em línguas, vai ter os 300 reais. Irmão, comecei a fazer uma oração com tanta fé. E aí eu saí da minha casa da minha mãe, até a Frangolândia, que era o supermercado que tinha. Frangolândia é o nome dos mercantil do Ceará. Frangolândia. Aí eu fui lá na Frangolândia, tinha um caixa 24 horas. Aí eu orei de novo, consagrei meu cartão. Senhor, tá aqui, Deus, vai ter 300 reais. E não tinha como ter, irmão, não tinha, porque ninguém tinha botado. Mas eu, cheio de fé, coloquei o cartão. Aí coloquei saque, o bichinho, não pedi nem um saldo para não perder a fé, eu já fui logo pro saque. Aí coloquei saque, 300. Aí cliquei. Quando eu cliquei no verdinho, no enter, eu fiquei orando. Meu Deus, eu vou viver esse milagre agora, eu vou viver esse milagre agora. Irmão, passado alguns segundos, apareceu aquela mensagem demoníaca, humilhante, vergonhosa, que só quem já passou sabe. Aquele momento que o diabo manifesta diante de você e diz: transação não autorizada. E aí quando eu ia repreender o Satanás, eu lembrei: não tinha mesmo, não é o demônio. E fui para casa. Sabe por quê, irmão? Porque sem depósito não tem saque. Sabe por que você hoje é mais atribulada e tem mais preocupação e está mais ansiosa do que cheia do Espírito? Porque você não está depositando fé dentro de você, porque você não está depositando palavra dentro de você, porque você não está depositando louvor, oração, vida com Deus dentro de você. Você deposita mais notícias, você deposita angústia, você deposita o problema dos outros. Você quer sacar milagre? Começa a depositar fé a partir de hoje. Tenha reservas espirituais, encha-se do Espírito Santo, que você vai vencer essa provação. Você vai dizer: o Deus que me deu vitória na luta passada é o Deus que vai me dar vitória nessa luta. E por último, além de reservas, tenha profundidade em Deus. E que essa noite, você que está aqui hoje, possa entender que o que impede você de chegar a um nível de profundidade em Deus é você não cuidar da sua raiz. E sinceramente, igreja, eu encerro essa palavra com um entendimento com o qual eu iniciei. É sério que já tem que encerrar, já acabou meus 40 minutos. Mas eu quero encerrar dizendo para você que está aqui hoje, que eu e você precisamos ter mais preocupação com a nossa raiz. Não seja um crente preocupado com a aparência, não seja um crente preocupado com folhas, preocupado com a opinião das pessoas. Invista na sua raiz. Esteja firme e forte com o Senhor, porque você vai vencer a cegueira espiritual, você vai vencer as provações e as tribulações que vierem. E por último, você também vai vencer as tentações, que são o último inimigo e o último impedimento que tenta nos roubar da presença de Deus. O que são as tentações, Samuel? As tentações é quando as suas fraquezas começam a te atrair. Tem muita gente que não fica firmado com Deus, não é por causa da provação, é por causa da tentação. E uma coisa que eu sempre falo quando eu prego sobre isso, é que tentação é muito mais perigoso do que provação, porque a provação te deixa mais forte. Quando você vence, você sai firme com testemunho e experiência para contar. Já a tentação, se você não tiver cuidado, você vai acabar escorregando, porque o inimigo sempre coloca a tentação nos momentos de maior fragilidade. Jesus falou que o que faz com que a semente seja sufocada pelos espinhos das tentações é o amor ao mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje, igreja, presta atenção. Tem gente que às vezes não entende. Pastor Samuel, eu sirvo a Deus, eu sou um homem de Deus, mas a minha vida espiritual não cresce, mas eu não multiplico, a minha vida parece assim que não está deslanchando. Irmão, sabe o que você faz para poder você fazer uma autoanálise? Presta atenção no que você fala.
Você quer conhecer alguém? Sente com essa pessoa. Se você sentar com uma pessoa materialista, ela só vai falar de dinheiro. Se você sentar com uma pessoa carnal, ela só vai falar de outras pessoas. Agora, se você sentar com um homem de Deus e com uma mulher de Deus, ela vai falar sobre testemunhos, ela vai falar sobre experiência que vive com Deus. E eu quero declarar essas amizades para cada um de vocês que estão aqui nesse lugar, que Deus vai colocar no seu caminho pessoas que quando sentarem na mesa com você, não te deixarão sem plantar uma semente, sem deixar uma frase que te encoraje, que te edifique, que te abençoe, mas que você também seja essa pessoa, que quando alguém sentar com você, você declare isso, transpire isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque você vai perceber que quanto mais o mundo estiver te atraindo, é porque mais vazio você está de Deus, mais vazio você está espiritualmente. Quem aqui já foi em rodízio? Diga glória a Deus. Quem já foi no rodízio? Eu não tenho andado em rodízio, claramente vocês estão vendo, né? Que eu estou no Instituto Evolution, eu estou numa excelente versão. Ex-gordo, quando começa a botar camisa por dentro, é porque está se achando magro. E eu sempre fui para muito rodízio. E sabe uma coisa que é legal no rodízio? É que quando você está muito cheio, quando você come muito, aí depois que você já está para gofar, igual um menino novo, aí vem um carrinho da sobremesa, é ou não é? Aquelas delícias. Aí você quer comer, porque chama a atenção dos seus olhos, mas você não consegue. Por quê? Porque você está cheio. Palavra de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que você vai estar tão cheio do Espírito Santo. Eu declaro que você vai estar tão cheio da palavra. Eu declaro que você vai estar tão cheio de Deus, que quando o diabo vier com os carrinhos de tentação, você vai dizer muito obrigado. Eu não quero, porque eu estou cheio, eu estou satisfeito. A presença de Deus tem sustentado, tem preenchido a minha vida. Fica de pé aí onde você está.